Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, aqui pela TVC Jornalismo, em parceria com a TV Mais e também com o canal Jonas Carreira. Lembrando que aqui pela TV Mais, o Jornal Mundial vai ao ar ao vivo e com reprise na TVC Jornalismo. Sempre programamos também, logo em seguida, na TVC. Hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. Já vamos, na sequência, passar os principais destaques do Sextou, mas antes eu peço para quem chegou agora, para você que, de repente, não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, também peço para quem ainda não contribuiu, ou se você já contribuiu aqui, já fez a sua doação solidária, pode fazer novamente. Então, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Vou colocar aqui em evidência o nosso e-mail, a chave do Pix, pix.euapoio@gmail.com. Você estará ajudando aqui o nosso projeto. Portanto, colabore. Vamos já colocar aqui o nosso camarada Jonas Carreira, de Brasília, o nosso comentarista, o nosso analista político. Jonas, mais um dia aí de sextou por aqui, frio, muita chuva, muito frio, e fale de Brasília. É isso aí, Valdo. Valdo aqui também. Aqui também, por incrível que pareça, mas também final de ano sempre chove. Faz verão em outros estados, né, em dezembro, e aqui é chuva direto até janeiro. Então, graças a Deus, ainda bem, né? Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar participando de um sextou aqui com você e dividindo o cenário do Jornal Mundial, junto com a TVC Jornalismo e a TV Mais. Então já vamos passar para você aqui os principais destaques desta hoje, sexta-feira. Então já vamos com esta primeira manchete, a manchete principal: Brasil com economia parada e povo desempregado. Aqui no bloco de notícias nacionais, vamos também repercutir esta outra notícia. Lula visita líder eleito na Alemanha e abre caminho para futuras parcerias entre as duas nações. Encontro aí do Lula hoje, portanto, com os alemães, os líderes políticos na Alemanha. Ele começa exatamente pela Alemanha, essa visita aí na Europa. E o destaque internacional, pois é, né? Essa notícia aí saiu agora no começo de noite. Não sei se esse sujeito já não está, já não aconteceu aí algo diferenciado. Já não tem uma atualização aí na notícia. Foi muito rápido. O Steve Bannon, o trumpista bolsonarista, é indiciado e pode ser preso a qualquer momento nos Estados Unidos. É aquele caso ainda lá do Capitólio. O caso aí do Capitólio, esse trumpista aí foi o grande motivador de toda aquela situação. Ainda aqui no bloco de notícias internacionais, vamos falar também já de mais uma notícia que vem exatamente da Rússia, né? O Sergei Lavrov adverte a França que a Rússia agirá assimetricamente por ações hostis da OTAN no Mar Negro. Então, a OTAN está fazendo operações ali no Mar Negro, exatamente na parte frontal ali da Rússia, e os russos estão, exatamente, o governo russo
esse exatamente chanceler russo, eles estão preocupados aí com essas operações da OTAN. Vamos, então, repercutir também mais esta notícia por aqui. Bom, peço para quem chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, acione o sino para ser notificado e deixe o seu like. Dê o seu like aqui, portanto, é muito importante que você faça isso. Aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. E também já peço para quem chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, contribua, é muito importante que você faça isso, contribua, faça a sua doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos então repercutir a primeira manchete, a primeira notícia de hoje, e esta notícia aqui sobre toda essa situação aí no Brasil, situação muito crítica, e o Brasil com economia parada e o povo desempregado. Pesquisa mensal de serviços divulgada nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela queda em um momento que deveria ser de recuperação, como a produção industrial, por exemplo, menos 0,4%, e também o varejo, com menos 1,3%. O setor de serviços recuou, menos 0,6% na passagem de agosto para setembro. Então, a esperança que a economia tivesse uma reação, o desemprego ele vem se acelerando negativamente já há muito tempo, e juntamente com a economia, porque uma coisa depende da outra. O emprego, ou seja, a manutenção de empregos e principalmente o crescimento de mais empregos, depende também do crescimento da economia, e o crescimento da economia é uma regra aí de 3, né? Praticamente uma regra de 3. Se a economia cresce, cresce o emprego. Se o emprego cresce, também ajuda no crescimento da economia. Portanto, com o desemprego, a economia, a tendência é desacelerar. É o que já está acontecendo, infelizmente, aí com o PIB do Brasil, que não sai desse dígito, né, de 1, acredito que já está aí beirando menos de 1%, e especialistas estão alegando aí que o Brasil pode chegar num PIB zerado em 2022 e até mesmo um PIB negativado. Então, ô Jonas Carreira, isso é preocupante porque a economia, o emprego só vai crescer se a economia cresce. Agora, como é que a economia vai crescer se também as pessoas estão desempregadas, não estão consumindo, as pessoas não estão comendo, não estão comendo o mínimo possível, estão passando fome, as pessoas não estão calçando, não estão comprando novas vestimentas, calçados, muito menos essa área aí de supérfluos para a população trabalhadora, o pobre, por exemplo, essa área aí tecnológica, infelizmente, a pobreza não tem muito acesso, passa a ser supérfluo. Carro, por exemplo, quem é que compra carro? Classe média alta. A classe baixa não pode nem pensar em comprar o seu carrinho, a sua moto, como era na época de Lula e Dilma, né? Você via pedreiros, carpinteiros, auxiliar de pedreiro, de carpinteiro, encanador, a empregada doméstica ia trabalhar com o seu carrinho, com a sua moto, e, infelizmente, está todo mundo passando por isso.
Então, Jonas, como é que você observa aí toda essa situação? Brasil com economia parada e o povo desempregado cada vez mais, não é isso? É isso mesmo, Valdo. Eu poderia aqui fazer um comentário técnico, tentar, né, fazer um comentário técnico, tentar fazer um comentário técnico no âmbito da economia, mas eu acho que já tem muitos especialistas aí espalhados no YouTube para isso. Né? Eu gostaria de fazer um comentário mais diário, né, do dia a dia daquele trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, pega a sua marmita, prepara a sua marmita, pega aí muitas vezes transporte público, rala pra caramba, às vezes nem senta, às vezes fica em pé. E a gente está vivendo um processo de valorização do trabalho uberizado, né? Em que não existe mais carteira de trabalho. Essa é a tendência bolsonarista neoliberal, acabar com os direitos dos trabalhadores. Então, esse trabalhador que muito acorda às 5 horas da manhã, com a sua marmita, às vezes até perdeu o emprego nessa era uberizada. Então, muitas vezes é obrigado a ter que acordar às 5 horas da manhã para não pegar mais o transporte público que é ralado, para carregar uma bicicleta e vestir uma mochila do iFood e fazer entregas de domingo a domingo. Esse é o cenário. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos, mais ou menos, né, Valdo? Desses 57 milhões de votos, eu coloco ali um pessoal acima de uma classe média alta para classe alta. E teve muita gente trabalhadora aí, esses caras desse perfil aí da marmita que votou no Bolsonaro. E às vezes eles esperam uma resposta desse governo achando que tudo isso é problema causado dos governos petistas, porque ele viu no grupo do WhatsApp que até que é isso. É culpa da Dilma, do Lula. E a resposta que o Bolsonaro dá, Valdo, ele deu essa semana. Ele falou para cada trabalhador e trabalhadora, principalmente para o trabalhador, que ele não considera mulheres trabalhadoras. Ele é misógino. E teve mulher que também votou nele. Ele falou para o trabalhador: se o trabalhador brocha em casa, a culpa não é dele. Essa é a resposta que ele deu para os trabalhadores. Então é para você aí que votou no Bolsonaro, trabalhador, está desempregado, uberizado. Pense duas vezes antes de votar nesse monstro. E no Moro, que a Conja falou, eu vejo no Bolsonaro o Moro. Pense duas vezes em 2022. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, com o nosso companheiro, camarada, comentarista, analista político, Jonas Carreira, que está em Brasília. Bom, já peço para você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, não se esqueça de seguir este procedimento, fazer a inscrição, acionar o sininho para ser notificado e deixe o seu like aqui na TVC, na TV Mais e também no canal Jonas Carreiro. Bom, e diariamente você acompanha aqui o Jornal Mundial, o noticiário brasileiro, o noticiário internacional. Vamos então repercutir a próxima notícia, aqui no bloco de notícias nacionais. E essa notícia aí, a primeira visita do Lula, a visita aí à Europa, né? Esse ciclo de visitas que ele começou a partir de hoje. Então, ele começou pela Alemanha, e Lula visita líder eleito na Alemanha e abre caminho para futuras parcerias entre as duas nações. Nesta sexta-feira, 12 de novembro, o ex-presidente Lula se reuniu com Olaf Scholz, líder do Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD, que deve suceder Angela Merkel como chanceler da Alemanha após a legenda sair vitoriosa nas últimas eleições. O líder petista enfatizou para as futuras parcerias entre os dois países. Então, aqui está exatamente o X da questão.
O Jonas passou um recado aí para os bolsonaristas, né? Bolsonaro barra Moro é tudo mais do mesmo, né? A Conja, como disse o Jonas, falou que Bolsonaro e Moro é um só, é tudo o mesmo, então está aí, ó. É essa a diferença, né? O sujeito lá, ex-juiz, né? Ex-ministro, e agora com pretensões de assumir o Brasil para entregar o restinho que vai sobrar em 2023. Enquanto isso, o Lula continua sendo o grande líder, talvez o grande líder mundial. Hoje, Lula, Xi Jinping, talvez aí são, com outros, mais um ou dois aí, são os protagonistas da geopolítica. Então, ele está mostrando o que seria, né, apenas uma pitadinha, uma amostra do que seria o governo de Lula, aí, caso fosse eleito, lá não fosse golpeado, preso, golpeado, em 2018. Então, estaríamos hoje com grandes movimentos internacionais, relações internacionais aí, e com certeza o Brasil não estaria passando por esta situação, como foi aqui a nossa manchete principal, a economia aí cada vez pior e o desemprego aí também desabando. Então, Jonas, como é que você está também analisando essa visita de Lula? Acredito que essa visita do Lula, ele já está costurando essa política internacional. Inclusive, esse líder que está também montando o governo lá para assumir em breve o governo na Alemanha, ele já evidenciou que pretende fazer grandes parcerias com o possível governo de Lula. Então, Jonas, diz aí como é que você, petista, observa tudo isso. Valdo, analisando o território alemão, né, hoje, a Alemanha, né, sempre dentro do território, desde a Primeira Guerra Mundial, bem antes da Primeira Guerra Mundial, desde a queda, do declínio do Império Otomano, digamos assim, né, a Alemanha tem representado ali um papel principal dentro da Europa. Né? Foi o protagonista aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E também agora, recentemente, nessa história contemporânea, a Alemanha tem um papel principal, não a Inglaterra tem, mas a Alemanha tem um papel principal na geopolítica dentro da Europa, principalmente com a parceria que está fazendo com a Rússia na passagem do gás do Nord Stream e a continuidade que vai ter com esse novo governo. A Angela Merkel continuou, peitou o imperialismo norte-americano para ter esse acesso do gás que é mais limpo. Muita gente na ONU condena, né, a Rússia por ser um dos maiores poluidores. O gás da Rússia, que a Alemanha faz negócio, é mais limpo que o gás norte-americano. Por isso que a Angela Merkel preferiu o gás russo. Então, há essa amizade entre Alemanha e Rússia dentro da União Europeia. E é muito importante que vai ter a continuidade com esse governo. E o presidente Lula sempre sempre sendo um mestre do xadrez na geopolítica. Ele, Celso Amorim, nunca mais eu me esqueço o que eles fizeram aqui na América Latina com a ALCA, chutando o imperialismo para fora em 2005. Então, é sensacional ter essa aproximação, sim, com esse novo governo na Alemanha, principalmente quando se visa a geopolítica entre Alemanha e Rússia. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Sempre na companhia aqui do nosso companheiro, camarada Jonas Carreira, analista e também o Jonas historiador, o nosso comentarista político que fala de Brasília. Já peço para quem chegou agora, você que ainda não fez a sua contribuição solidária, então faça a sua contribuição solidária, é muito importante para mantermos aqui o nosso projeto. Então faça a doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio,
gmail.com. E tenho certeza que você estará ajudando, contribuindo, estará dando aquela força aí para mantermos aqui a nossa ideia, a nossa chama aqui, essa chama imensa, acesa, porque é um projeto que traz diariamente, repercute sempre o noticiário nacional e internacional, aquilo que você não vê, aquilo que você não ouve em nenhum tipo de mídia, principalmente a mídia comercial. E mesmo a mídia independente. Aqui, muitas vezes, muitas notícias, nem a mídia independente você consegue ter acesso. Falta um pouquinho, de repente, né, não de coragem, mas de mais trabalho, de mais apuração, de se empenhar um pouco mais. E nós temos fontes aí muito importantes, principalmente as fontes internacionais, e trazemos notícias de suma importância aqui no Jornal Mundial. Bom, e por falar em fontes internacionais, vamos então repercutir agora aqui o bloco de notícias internacionais. Pois é, e como esta notícia aqui, ó. Steve Bannon, o trumpista bolsonarista, é indiciado e pode ser preso a qualquer momento nos Estados Unidos. E olha só, Jonas Carreira, esse Steve Bannon, ele foi preso e ficou um tempo preso, foi solto em seguida, e agora o ex-assessor de Trump e próximo da família Bolsonaro, o Bannon, Steve Bannon, conhecido aí, esse negacionista, fascista, foi formalmente denunciado pela justiça americana por desacato ao Congresso dos Estados Unidos. Então, Steve Bannon foi formalmente denunciado pela justiça dos Estados Unidos por desacato ao Congresso, informou aí o Departamento de Justiça norte-americano no início da noite de hoje, sexta-feira, segundo aí a CNN. A CNN noticiou agora no começo de noite, portanto, essa possível, né, essa possível prisão aí do Steve Bannon. Então, ele foi indiciado e tem essa possibilidade de ser preso mais uma vez, pela segunda vez, e agora o motivo é exatamente aquela situação lá que foi propagado, promovido, né? Foi estimulado por ele, aquela invasão do Capitólio. E com a presença, inclusive, de membros aqui da família Bolsonaro. O filho do Bolsonaro esteve presente lá também, participou, e inclusive foi noticiado que vários estrangeiros poderiam também ser indiciados e pela corte norte-americana, o pedido de prisão. Por enquanto não aconteceu nada aqui com o filho do Jair Bolsonaro. Bom, esse Bannon pode virar aquela moeda de troca também, né? Prende, solta novamente, ou Jonas Carreira, solta, prende de novo, coisa aí desse pessoal do Biden também, né? Eu acredito que eles querem exatamente de repente aí querem alguma negociação, que esse pessoal acalme os ânimos, para o Biden também tocar um boi e tocar a boiada toda lá, porque o Biden, o Trump, essa turma do Trump aí, eles eram muito teóricos, né? Faziam muita fumaça, muita cortina de fumaça, e na prática nada acontecia porque eles não têm essa força que tem esse fascistoide lá do Joe Biden. Então, o Joe Biden, diferentemente, ele teoriza pouco e vai para a prática. Ele é sanguinário. Então, aí é que mora o perigo. Então, essas prisões aí, de repente, é para dizer que o lobo é grande. Vocês têm que baixar a bola, vamos devagar, e queremos que vocês façam isso, que vocês façam aquilo.
Então, o que me cheira, ô Jonas, o ar que vem aqui nas minhas narinas é que vai tem alguma coisa diferenciada aí nesse horizonte, na prisão, nessa possível prisão aí do Steve Bannon. Isso se não ficar só na teoria, só no possível, né, nessa possibilidade de ser preso o Steve Bannon. Jonas Carreira. Valdo, assim, parece que é a mesma, né, a mesma ligação, né, o que a gente vê no Brasil e o que a gente vê aí nos Estados Unidos quando se fala em Trump. E Bolsonaro, que é o cuspe do Trump. Né? Eu digo cuspe do Trump porque o Trump jogou a cloroquina para cá e pegou a vacina. O Trump fascistão jogou a cloroquina para o Brasil. Toma a cloroquina aí. Vem, compra a minha cloroquina que eu pego a vacina. Foi isso que o Trump fez, né? Mas tem quase a mesma ligação, né? Se o Steve Bannon for preso, é o sistema que criou, né, o Steve Bannon, né, tirando, jogando no lixo a própria aberração que eles criaram. É o que o STF faz aqui no Brasil hoje, né? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes trouxe de volta para a lixeira, né, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, mas guardam ali, a qualquer momento pode soltar, porque são Frankenstein, quimeras criados pelo próprio sistema, o sistema judiciário, no caso. Temos aí vimos aí um discurso do Moro, né, para a candidatura, falando mal aí do Bolsonaro. Ele criou, né? Ele não, que o Moro não tem essa cabeça para isso, mas o golpe que ele participou, toda aquela estrutura da Lava Jato que criou o Bolsonaro. Então, se um dia o Bolsonaro pagar pelos crimes que ele fez, vai ser o próprio sistema engolindo a sua própria aberração. Acabou. Não vai modificar em nada a vida do brasileiro. A gente vê que o Biden, um democrata, todo mundo pensou, nossa, principalmente essa esquerda nefilibata, nossa, vai mudar o horizonte, as coisas vai ficar mais colorida com o Biden. O Biden faz as mesmas políticas externas, a mesma diplomacia do Trump. A retirada das tropas do Afeganistão, quem fez o início dessa diplomacia foi o Trump. O bloqueio lá em Cuba, que está sendo mantido pelo Biden, né, a fortalecimento do bloqueio, quem colocou foi o Trump. Então, é tudo na mesma casa, só vai mudar, na minha opinião, dentro dos Estados Unidos, quem poderia ter mudado isso era o Bernie Sanders, e fizeram de tudo para retirá-lo da candidatura. Então, essa é a minha opinião sobre isso, Valdo. É isso aí. Agora, fica aquela teoria também, não seria bem uma teoria da conspiração, Jonas Carreira? Mas talvez seja uma mera coincidência. O Moura, esse marreco de Maringá, praticamente anunciaram aí que será candidato em 2022. Esse Steve Bannon, com certeza, ele estará aí na campanha do Jair Bolsonaro. Então, quem sabe aí, né? Não vamos dizer que seria uma teoria da conspiração, quem sabe tenha algum sentido. Vamos prender aí esse negacionista, esse trumpista bolsonarista, né, que vai tentar reeleger o Bolsonaro, porque agora o nosso apoio aqui, o apoio dos Estados Unidos, para o Marreco de Maringá, que é o nosso pupilo no Brasil. Fica o uma Biden, dica. é o Biden do Brasil. É o Biden do Brasil, exatamente. Então tem sentido. Mas será que é uma conspiração? Não tem sentido, porque se tira o Steve Bannon, que é o articulador e que já está praticamente acertado com a família, que será o marqueteiro aí da campanha, mais uma vez, que vai semear com certeza muitas fake news, e vamos tirar ele do ar, porque agora o pupilo aí, o Joe Biden, como disse o Jonas, é o Sérgio Moro. Bom, colocamos aqui a nossa dica, a nossa deixa aí, quem sabe amadurece também, sabe lá se não estamos no caminho certo. Agora,
pode ser mera coincidência, sim, pode ser, mas é um momento que está coincidindo muito, muito neste momento. Bom, já peço para quem chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. Aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, queria já mandar um alô para quem chegou agora. A Ana Teixeira, ela diz boa noite, um abraço para a Ana. O nosso companheiro Márcio Caraço diz boa noite. O Márcio diz o seguinte: ter preocupação em dar o que comer para o filho não é broxar. Fica a dica, diz aqui o Márcio Caraço, né? Por aqui também o José Nogueira diz boa noite a todos. O Márcio ainda diz aqui, a prisão que me interessa é a do Bozo, também, né? A prisão do Bozo interessa e muito. Agora, a prisão aí também do Steve Bannon provavelmente interessa e muito aí se Moro for candidato, que aí eles vão tentar tirar de qualquer pedra, vão querer tirar leite de pedra aí, tirar, por exemplo, votos do Bolsonaro e tirar votos do Lula. Com certeza, os eleitores de Bolsonaro, boa parte vai para o lado aí do Marreco de Maringá. Quem é Lula, quem é petista, quem é de esquerda, lulista, é obviamente que eles não vão conseguir nada. Então, quem perde nesta história toda é o Jair Bolsonaro. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia, aqui no bloco de notícias internacionais. E esta notícia é um recado aí da Rússia, mais um recado da Rússia aí para a OTAN. Leia-se OTAN, esse instrumento aí do Império. É um instrumento, essa OTAN, queira ou não, é um instrumento aí do Império. Então, o Sergei Lavrov adverte a França que a Rússia agirá assimetricamente por ações hostis da OTAN no Mar Negro. Então, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, informou nesta sexta-feira, 12 de novembro, sobre conversações com colegas franceses, nas quais discutiu sobre a presença mais intensa das forças navais da OTAN no Mar Negro. Então, exatamente na cara da Rússia, exatamente ali de frente para o território russo, estão fazendo essas operações navais, a presença dessas forças navais da OTAN. Então, o que a OTAN está fazendo ali, estaria fazendo no mar que é exatamente o mar que banha também o território russo. Então, eles estão fazendo essas operações por ali, e agora, recentemente, o diplomata russo acusou a Aliança Militar Ocidental de ser agressiva em relação à Rússia, sublinhando que as relações entre Moscou e a União Europeia haviam chegado a um beco sem saída. Então, está difícil uma negociação. Lavrov, contudo, afirma que, se necessário, Moscou tomará medidas assimétricas de retaliação. Então, se precisar, eles vão para cima. Eles mandaram um recado, Jonas Carreira. Agora, eles mandaram um recado que, se precisar, eles não vão medir esforços. Então, se afastem daqui. Vamos tirar aqui todo esse armamento pesado, esse armamento naval, fora aqui da cara, ou seja, né, de frente ali para a Rússia. E não é a primeira vez. Eles estão tentando várias vezes. Estão tentando com a Rússia intimidar a Rússia, intimidar a China, principalmente essa dobradinha Rússia e China,
dá a impressão, Jonas, que eles têm uma agenda, eles têm uma pauta. Hoje, essa semana, vamos lá para o mar que banha lá a China. Depois, a semana que vem, agora, o mar que banha a Rússia. E eles ficam nessa aí. Dá a impressão que é um jogo de empurra-empurra. É uma pauta semanal, uma pauta mensal, e eles vão revezando. Só que eles fazem isso aí para criar aquele clima, né, de tensão, aquele clima de uma possível guerra, mas a Rússia e a China, eles estão agindo exatamente como deveriam agir. Então é isso, Jonas Carreira. Você que é um adepto aí da geopolítica, como é que você está observando mais este detalhe? Evaldo, eu acho que qualquer posicionamento da Rússia contra a OTAN é válido. Primeiro, porque a OTAN já não era mais para existir. A OTAN ela surgiu na época da União Soviética para justamente pressionar a União, aquela fase da Guerra Fria. E aí depois a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, também um pacto militar, né, pela área da Ásia, por ali pelo Oriente Médio, né, para tentar bater de frente com a OTAN. Depois que a União Soviética ruiu, acabou, entrou no declínio, era para a OTAN ter também se fragmentado e ter acabado. Não era para existir a OTAN. A OTAN existe justamente para atacar a Rússia mais uma vez. Lembrando que quando teve o declínio da União Soviética, os Estados Unidos não ajudou o surgimento de uma Rússia mais democrata. Botou um bêbado alcoólatra doido, que era o Yeltsin. É até ruim a gente falar do Yeltsin aqui em live, porque pode cair a nossa live aqui. Que foi um agente do imperialismo. Pegaram um alcoólatra, um bêbado, dentro de um boteco russo, que bebia vodka, e botaram lá para ser o comandante da Rússia, da União Soviética, que estava em declínio. Foi isso que fizeram. Eles não contavam que havia um Putin, né? E ressuscitar a velha Rússia, a Rússia nacionalista, depois que eles viram as tropas russas entrando na Síria para defender Bashar al-Assad, o imperialismo caiu, né? Botou as asinhas mais para baixo, mas continua atacando a Rússia por meio da OTAN. Então, qualquer posicionamento da Rússia contra a OTAN, em época de paz ou não, ou por ameaça, como está acontecendo, a Rússia tem total razão em estar fazendo esse ataque, porque não era mais para existir a OTAN. Valdo. Jonas Carreira, comentarista, analista político de Brasília. Aqui no Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Já queria mandar um abraço e um alô para quem chegou agora, você que está aqui em nosso chat. E quem está por aqui agora, a Deneide, ela diz aqui, boa noite, Valdo e Jonas. E também mandando aquele alô aí para todos e todas do chat. Também aquele abraço aí para quem está compartilhando, você que está também colaborando com o nosso projeto. Se você ainda não colaborou ou já colaborou e pode também dar mais uma força, você pode anotar aí a chave do Pix. Você contribui pelo Pix com a doação solidária por meio da seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Bom, então é isso, meus camaradas. Mais um sextou, vamos ficando por aqui. E queria agradecer a presença de todos. Mais uma semana aí com o noticiário, como sempre, bombando, mas o noticiário nós garimpamos. Ou seja, aqui sempre estaremos trazendo aqui notícias de grande relevância, tanto nacional como tanto a notícia nacional como a notícia internacional. Então, estamos aí projetando talvez um salto aí, não para o abismo, o Jonas Carreira, mas um salto para uma nuvem amiga, né? Então, estamos projetando aí, talvez, em breve estaremos aí lançando uma ideia muito boa aí, mas fica para talvez a semana que vem, em breve estaremos, se tudo der certo,
você vai ter algo novo por aqui. Jonas Carreiro, um ótimo final de semana e até segunda-feira. É isso aí, Valdo. Bom final de semana para você também. Tamo junto. Obrigado a todos e todas aí que participaram do chat, mandaram mensagem. Gosto muito de ler as mensagens de todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Jonas Carreira, digita lá na pesquisa do YouTube, vai aparecer minha foto. Se inscreva e toque o sino. E até segunda-feira. Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político de Brasília. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira a partir das 9h30 da noite.